Então, galerinha, um projeto novo criado, a gente vê um projeto padrão. Vamos desprezar tudo e aqui no meio eu vou deixar só um container por enquanto para a gente colocar na nossa page, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso módulo, né? O nosso módulo para você reaproveitar. Vamos fazer um módulo de search e aí podemos colocar qualquer coisa, YouTube e GitHub, mas nosso objetivo principal é o GitHub Search de usuários, ok? Então vamos criar aqui, ó, um módulo. Eu vou chamar de módulos. E dentro de módulos eu vou colocar a minha feature especificamente. Eu vou chamar de search. Dentro de search eu vou começar a criar os meus arquivos. Lembra que a gente falou que primeiro a gente cria nossas duas regras de negócio, a entidade e use case, e a gente vai criar dentro de uma estrutura chamada domain. Essa aqui é a nossa regra principal de negócio aqui, beleza? Dentro do nosso domínio, nós iremos ter então a entidade, né, entities, e também o nosso use case, o nosso use case no caso, no plural. Primeira coisa que a gente pensa então é nas nossas entidades. As nossas entidades então, a gente vai utilizar o resultado do search, então minha entidade é result search, essa será a nossa entidade, e essa entidade vai ter alguns dados. A nossa entidade ela tem que ser o mais pura possível. Então, vou colocar aqui, ó, search results, né? Result search. E quando eu digo pura, é que você não pode ter nada muito externo dentro ali da nossa entidade. Então, vamos fazer apenas um modelo anêmico. O que o nosso resultado tem que ter? Nós podemos ter uma imagem, né? Uma imagem, vou colocar aqui como img, uma string. E nós podemos ter também um nome, né, um título no caso, né, um title, e aí a gente pode trabalhar com subtitle que podemos chamar de content. Pode ser qualquer coisa, lembrando que a gente está trabalhando em um cenário bem abstrato. Show de bola? Eu acho que esses três aqui é o suficiente. Tá? Então agora, vou criar aqui o construtor e deixar esse construtor privado, ou no caso opcional aqui, também nomeado. Lembra que eu falei que a nossa entidade ela não pode ter muitas coisas, ela tem que ser o mais pura possível. Então não vamos colocar aqui os mappers, né, que no caso seria o toJSON e o fromJSON. Isso aqui não é responsabilidade dele. Então vamos trabalhar para trazer sempre esse result aqui para nós. Show? Com a nossa entidade criada, vamos criar então nossos casos de uso. No caso de uso, então, vai ser uma classe que tem que dizer exatamente o que vai fazer, desde o nome do arquivo. Então vamos fazer aqui, qual é o caso de uso? Qual é a coisa que eu vou requerer? Assim, qual é a regra de negócio que eu vou usar aqui? Então eu vou pegar aqui um search, pode ser search, search, e aí eu vou fazer um by text. Então isso basicamente exemplifica do que se trata esse caso de uso, uma pesquisa por texto. O meu caso de uso search by text, a gente pode criar uma classe, chamar de search by text, e aí a gente entra naquela ideia do inversão de dependências, que é o quinto princípio do SOLID, que nós devemos sempre depender de uma interface e não de uma implementação. Então aqui a gente já tem uma implementação. Vamos transformar esse cara então numa classe abstrata e aí sim a gente vai ter uma abstração, certo? Então dentro dessa classe abstrata aqui de Search by Text, nós iremos ter o contrato do que deve ter nas classes que implementarem esse Search by Text. Show de bola? O que vai fazer então? Eu posso criar uma função chamada call, que é de chamada ou execute, mas eu prefiro call, vocês vão ver por que já já. E aí eu tenho que definir o que ela vai receber, né, no contrato. Então eu já sei que é um text, né, ou eu posso ser mais específico, né, usando o clean code, search text, e aí a gente já tem uma especificação melhor. Né. E a gente tem que saber o que vai retornar então. Nós sabemos que será uma lista, né, uma lista de result search. Então aqui a gente já tem uma descrição do que se tratará esse camarada aqui, certo? Agora, a gente sabe também que vai precisar de ser uma feature, porque esse cara vai pesquisar lá fora, então precisa de ser sempre uma feature, então já vou definir também no contrato, esse cara vai ter que ser uma feature também, né? E aí quem implementar esse cara vai ter que fazer de tudo para que seja retornado uma lista
de Result Search sendo um feature, certo? Beleza. Existe mais uma coisa que eu gosto de fazer, e é bem bacana, que é trabalhando com o Waiter. Se você não viu o Waiter, o Rodrigo Raman, no canal dele, tá aqui em cima, opinado. Né? Você pode acessar lá e ver. É uma proposta bem legal para te forçar, né, ou forçar quem você queira receber um contrato desse nível, a fazer um tratamento de erros. Então, como a gente está fazendo a arquitetura do nosso software, então realmente precisamos de ter ter no nosso contrato também a possibilidade de forçar quem estiver implementando a tratar os erros. E o Waiter é bem interessante para isso também. Então, se você não conhece o Waiter, você já viu pouco dele, veja o canal do Raman, ele falou tudo sobre o Waiter, está aqui em cima aqui no link, beleza? Eu vou instalar, o Waiter é uma classe do Dart Z, eu vou instalar usando o Slimer, você pode instalar diretamente, né? Eu vou aqui, ó, eu posso colocar ele direto, cadê? Aqui no Dependency, vou chamar, ó, Dart Z, ou Darts, tanto faz, né? Darts ou Dart Z, ok? Feito isso aqui, eu posso começar a trabalhar já com o Waiter diretamente. O import dele é Darts, o package Dartz, Dartz, ó. E aí eu posso começar a utilizar classes dele, que inclusive uma delas é o Waiter. E o Waiter é bem legal, né? Só fazendo um pequeno apanhado. O Waiter, ele te obriga a retornar dois valores ali sempre. O primeiro valor é o valor de uma falha, né? Uma exception, pode ser, né? Ou no caso que a gente trata. E o segundo valor, o valor esperado. Então sempre vai ser um ou outro, certo? Ou uma exception ou o resultado que você espera, que é uma feature de um list result search. Show de bola? Feito isso aqui, a gente já tem o nosso contrato prontinho. Eu só gosto realmente de deixar essas exceptions com mais cara aqui do nosso domínio, especificamente. Então, em vez de eu tratar a exception diretamente, eu vou tomar posse dessa exception e vou fazer com que ela faça parte do meu domínio. Como assim? Eu vou criar uma pasta chamada errors dentro do meu domínio. E dentro da pasta errors, eu vou criar um arquivo chamado errors também, do Dart. Aí lá eu vou criar uma classe abstrata mesmo, uma classe para ser um contrato, chamada failure search. E aí eu vou implementar o exception, que é o que a gente está tratando ali mesmo, né? Então eu começo a usar esse camarada aqui. E isso aqui é bom porque na minha aqui concepção de estudo, eu percebi que quando você tem vários domínios, né, você não pode depender de muitas coisas externas. Então, você está fazendo aqui, mesmo ele sendo do próprio Dart, você está trazendo uma fair, né, no caso, um dado de erro próprio do domínio. Você não depende de um domínio universal, que é o exception. Então, por isso que eu estou fazendo aqui um exception dessa forma, para que os tratamentos de erro sejam baseados somente nesse cara dentro do nosso domínio. E aqui dentro, né, como ele eu posso criar outros tipos de erros, né, e aí eu vou criando ao decorrer do vídeo, enquanto a gente vai criando ali o nosso user case. E vão ser todas, em vez de implementar exception, vou implementar failure search. Mas aqui o nosso contrato está pronto. Show de bola? Então basta a gente criar a implementação. Nesses casos específicos aqui, como vai ser bem simples, eu posso simplesmente implementar aqui dentro também. Então eu vou criar um search by text, mas com IMPL, uma implementação dele aqui dentro mesmo. Então ele vai implementar o search by text. E eu obrigatoriamente vou ter que fazer isso aqui. Ah, Jacob, mas isso aí não foi perca realmente de... Parece que eu estou repetindo muitas coisas. Então, nesse caso específico, quando ele for pegar lá fora, né, alguém for executar, ele não vai pegar essa implementação. Vai pegar essa classe abstrata aqui. Então eu posso criar uma segunda implementação baseada nesse search by text. Por exemplo, assim, um search 2, e aí eu modificar essa situação. Mesmo parecendo uma forma aqui de repetição de código, é bom fazer assim porque você segue o princípio do solid lá, né, que dependendo sempre de uma abstração e não de uma interface. Isso uma abstração, não de uma implementação. Isso na questão de injeção de dependência vai ser muito boa. Então agora eu vou fazer aqui um async, né, para ele retornar sempre uma... inclusive, ó, a feature, eu estou fazendo errado aqui, ó. A feature ela não tem que ser aqui no list, ó. O list ele tem que ser direto aqui, ó. O feature tem que ser o header todo, viu? Então eu vou colocar aqui, ó, feature, ó.
feature aqui eu todo. E esse, ó, você viu que agora eu percebi, ó, esse carinha, né, dessa forma e eu já corrigi. Então agora eu vou só apagar e fazer ele regerar de novo isso aqui, ó. Então, ó, tem agora tudo certinho. Certinho aqui. E eu tenho agora a possibilidade de trabalhar com esse camarada já. Seguindo aqui então, a próxima coisa que nós iremos criar será os testes. Então vamos trabalhar sempre com os testes. Temos um aqui que foi criado junto, vou deletá-lo. Vamos sempre tentar criar a mesma estrutura de pastas nos testes, na pasta da lib e na pasta teste também. Então aqui eu vou criar a pasta módulos, e também dentro dela vai ter a pasta search. Aí eu estou criando do DOMAI, posso criar tudo de uma vez assim. Estou criando do DOMAI e aí eu vou fazer o teste apenas do user case. Então user case. Dentro do user case, vou criar uma outra classe com o mesmo nome da classe que eu vou estar testando, search by text. E aí no final eu tenho obrigatoriamente que colocar .test, tá bom? É obrigatório, senão os testes não vão funcionar. E aqui eu crio uma main normal sem argumento. E dentro desse camarada que vai acontecer os nossos testes. Teste unitário, nós simplesmente testamos o que vai acontecer sem eu precisar de ter uma UI especificamente. Então, eu vou abrir aqui um teste, ó, tá vendo? Fazer dessa forma. Dentro do teste eu vou dizer o que ele tem que fazer. Primeiro eu vou instanciar, olha só. Eu vou instanciar, eu tenho que importar aqui o de teste, deixa eu ver aqui, import float text. Eu vou instanciar o nosso search by text implement, né? Então aqui, ó, final user case. E aí, ó, a implementação dele aqui dessa forma, certo? Agora, como a gente está usando o callable, né? Nós estamos usando o call, eu não preciso, quando eu for executar o meu user case aqui, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Eu posso até fazer se eu quiser, ó, call, certo? E eu passar a string aqui dessa forma. Eu posso, quando eu tenho sempre um método chamado call, eu posso simplesmente ignorar e colocar diretamente assim, ó. Por isso que usamos o callable, fica bem mais bonito assim, ó. Executa o user case dessa forma. Então, vamos testar o que ele tem que fazer. Então, ele deve, o que ele deve fazer assim, retornar, cadê? Retornar uma lista, né, de result search. Deve retornar uma lista de result search. Beleza? Vou já botar o async aqui que a gente vai trabalhar com feature também. Então eu vou pegar o resultado aqui, ó, result, e vou executar o meu user case. Vou passar qualquer coisa agora, né? Eu vou passar Jacob aqui. Eu vou deixar vazio, então, ou Jacob, tanto faz, botar o nome aqui. Agora, como ele é um feature, eu vou retornar um await. Show de bola? Agora que eu tenho esse await aqui, eu posso testar se realmente acontece aqui nesse result o que eu espero, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu espero, né, a minha expectativa, né, é que o meu result aqui, ele seja lembra que eu falei que o meu either, ele vai retornar um lado left ou um right, né, um direito ou um esquerdo, e a gente espera o direito que dê certo, né? Então a gente espera que ele seja um is or right, né? Right ali. A gente pode começar a testar dessa forma aqui. Pois bem, isso aqui sempre vai dar certo. Ele vai ser um right aqui, se passar, o meu result ele tem que ser um right. Posso fazer isso. E aí eu posso também colocar um outro expect aqui. Né? O expect. E aí eu posso extrair o resultado que veio desse cara. Veja que ele é um waiter, né? E eu posso extrair o resultado que ele veio. Agora, se ele der erro aqui, se ele der erro nesse primeiro, quer dizer que ele não é right, ele pode ser left, aí pode ser um problema. Então aí eu testo. Para me extrair, eu posso ter um get or else. E esse or else ali eu vou sempre retornar nulo, né? Se ele for right, o lado direito, ele vai ser uma lista. Se ele for o esquerdo, ele vai ser uma exception, no caso ali de failure search, né? Então agora eu posso fazer de novo um teste aqui do is all. Eu quero que ele seja, eu estou esperando aqui que ele seja do tipo list de aqui, ó, list de result search. Então esse cara aqui é o meu caminho feliz. Ele tem que fazer exatamente isso aqui, né?
Eu estou esperando essas duas coisas. Eu posso até excluir esse camarada aqui se eu quiser, né? E uma outra coisa que eu posso testar também, que eu posso tirar, diminuir, é que no Dartz, eu posso fazer esse get or else também com o pipe, né? E eu coloco assim, ó, ele vai ser ou o lado direito ou ele vai ser nulo. Show de bola? Feito isso aqui, então agora eu tenho meu caminho feliz. Eu rodo o teste, aí a gente entra naquela questão do DDD. O primeiro, como não tem nada implementado, é muito provável que ele vai vir nada, né? E ele vai dar um erro aqui. Show de bola? Deixa eu só ver aqui se ele importou o Dartz aqui. Importou, beleza. Então agora que ele deu vermelho aqui, a gente começa a implementar. Fecho tudo aqui. E começo a fazer a implementação do meu search by text. Lembrando, agora eu preciso acessar algo externo desse cara. Então lembra que para acessar algo externo eu vou precisar de um repository. E aí eu vou criar esse repository dentro do meu domain também. Mas aí você diz assim, deixa eu criar aqui no minha lib, para não confundir. Você fala, mas no meu domínio eu só tenho que ter as entidades e user case. E como é que eu faço para fazer a conexão com coisas externas? Eu vou criar aqui, ó, repositories, pode ter mais de um, né? Então vou colocar sempre no plural. E aí, só tem uma coisa que eu posso colocar aqui dentro do domínio. Eu não posso ter a implementação de outras coisas. Mas eu posso e devo ter o contrato, para poder que as outras camadas se conectem através do contrato. Viu só que bacana? Então, ó, por isso que o princípio de inversão de dependências do SOD é importante. Então agora eu vou criar, dentro da pasta repository, o meu search repository. Search repository.dart. Dentro dele, eu vou criar simplesmente o contrato dele, né? Então eu vou criar aqui o search repository. Show de bola? E aqui eu vou criar exatamente o que eu preciso receber. Eu vou copiar aqui esse retorno, esse future diager, que é o que eu vou precisar de ter dele lá fora. Quem vai fazer esse tratamento é a implementação. E aqui eu vou chamar de search. Então eu vou passar o texto para ele. Nota aqui, test search. É test search que eu coloquei, o search text. Search text. Então eu vou colocar aqui também no repository. Search text. Importar aqui que eu tenho que importar. Dartz, esse camarada aqui e esse camarada aqui. Então agora eu tenho esse meu contrato. Qualquer classe que implementar esse cara, eu vou poder responder para ele, eu vou poder recuperar. Então eu só vou ter a interface na minha camada de domínio. Show de bola? E quem estiver implementando usando essa interface aqui, eu vou poder conectar. Por que eu vou poder conectar? Porque aqui eu vou receber por injeção de dependência uma instância do Search Repository. E lembrando que esse aqui é a interface, né? Então eu vou chamar de Repository. E agora, vou criar o construtor. A partir daqui, qualquer coisa eu posso receber. Qualquer coisa que implemente essa interface eu posso receber aqui. Show de bola? Então eu vou executar diretamente. Eu vou até fazer um return direto. E aí eu vou passar aqui, chamar o meu repository. E eu já tenho aqui o search, certo? E estou passando o search text. Passei diretamente aqui. Show de bola? Então você nota que eu já só estou repassando a responsabilidade por repository aqui dentro, né? O meu teste ele vai estar dando erro porque ele está esperando aqui uma instância de search repository. Então o que acontece? Eu vou copiar aqui o search repository e vou ter que fazer uma instância dela aqui em cima, ó. Final repository igual a search repository. Só que eu não consigo instanciar. Por que eu não consigo instanciar? Porque ele é uma classe abstrata. Então eu não posso instanciar uma classe abstrata. Eu teria que criar uma outra classe, né, uma classe qualquer. Poderia chamar de search repository mock. Poderia chamar esse camarada aí e implementar ele simplesmente para ser um mock para mim trabalhar aqui, né? Um mock com dados falsos, dados fakes. Show de bola? E aí eu poderia fazer a implementação desse cara. E olha só que bacana, agora eu consigo pegar esse repository e colocar dentro do meu user case. Olha só que legal. Então aí eu consigo mocar esses dados que viriam da internet e aí eu já trabalhar a minha regra dessa forma aqui, né? Mas existe uma forma mais fácil do que eu ficar criando classes aqui dessa forma, porque eu posso ter vários tipos de mockup, dependendo da minha situação. Aqui eu só estou com um caso de teste, mas depois vai ter mais. Então, em vez de eu trabalhar dessa forma aqui, né,
dessa forma, eu vou usar um outro package que eu vou instalar aqui, que eu vou chamar, a gente chama de Mockito, eu acho que já tá, não acho que não está instalado não. Vou instalar aqui com um slide aqui, ó, e Mockito. E ele é uma dev dependency, né? Então ele é uma dependência dev. Então lá você pode instalar ali com o slide ou você pode ir diretamente aqui no PubSpec e instalar um Mockito. O Mockito, ele vai fazer uns fakes de classes, assim, de implementações dessa forma, de forma mais fácil. E a gente consegue alterar as respostas também de forma mais fácil. Então, ó, agora basta eu estender, extends aqui, ó, de mock, que é do Mockito. Mock aqui, que é do Mockito aqui, e pronto. Agora eu não preciso implementar mais nada. O que vai acontecer então? Como é que eu faço para definir aquele valor dessa minha interface aqui, no caso que eu mocar esse cara do search, né? Esse método search que vai retornar esse header aqui. Eu basicamente tenho que usar um when, né? Como basicamente escrevi aqui em cima, ó, when. Esse when é quando, também é do Mockito esse cara, né? O meu repository, olha só, meu repository aqui em cima, ponto search, foi chamado com um texto, eu vou botar aqui qualquer coisa, n, qualquer coisa. Quando fizer isso, ele vai retornar, ó, answer 1, eu vou botar aqui um underline aqui no final, ele vai retornar um right, lembrando que, lembra do questão que ele tem um either, então ele retorna um left ou right, né? Então aqui ele vai retornar um right internamente, que vai receber uma lista de result, né, de result search. Então eu vou criar aqui uma lista de result search. Eu posso fazer dessa forma aqui também, ó, que vai ser bem bacana, ó, também aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. E só precisa ser uma feature. Então eu boto um async aqui e ele vai retornar uma feature, que ele espera uma feature de write, recebendo aqui um result search, né, uma lista de result search. Se eu não quisesse trabalhar com async, aí eu teria que criar uma feature na mão, assim, né, vou colocar um feature.value. E aí eu colocava aqui dentro. Mas como já tem um async, ele já transforma o que tem dentro numa feature, então aqui já está de boa. Então, agora que já está tudo implementado lá, mocado aqui fora, veja só que eu não estou usando nada para me testar nada de UI, então eu já consigo terminar a minha regra de negócio aqui do meu user case aqui dentro. Vou fazer um teste aqui, vou fazer um run, e a gente espera que dê tudo certo. Ó, deve retornar uma lista de result search. Ó, show de bola, temos aqui o primeiro caso. Agora a gente que tem um caminho feliz, vamos fazer os caminhos mais tristes, né? Um caminho triste que a gente tem que fazer deve retornar uma exception, um erro, exception, caso o texto seja inválido. É isso que ele deve fazer aqui. Então, eu tenho que mudar minhas respostas aqui. Ele vai continuar retornando as coisas normais aqui no when. Ele tem que ser certo, mas o ideal é que ele nem chegue a passar para o meu repository. Ele já tem que dar erro se o meu texto aqui for errado. Por exemplo, ele for vazio, né? Ou ele for nulo, né? Eu vou colocar aqui, ó, for vazio, ele tem que ser, cadê? Ele tem que dar um erro, né? Então, o erro que eu espero que uma exception, eu vou criar essa exception lá no meu errors aqui, ó, no meu errors.dart. Então agora sim eu vou trabalhar com as minhas exceptions aqui próprias desse domínio. Então vou criar aqui uma invalid text error que vai implementar a minha failure search. Show de bola? Eu vou fazer só isso, eu poderia colocar tipos específicos, mensagens específicas aqui dentro, mas aqui é só para vocês entenderem como vocês podem personalizar essa questão dos erros aqui. Feito isso, agora eu posso então esperar, mesmo eu passando o retorno aqui do meu repositório, ele vem correto, ao passar um nulo no meu user case, eu tenho que esperar então que ele não venha um right, e sim um left. Então, na realidade aqui, ele tem que vir nulo, certo? Ele tem que vir nulo. Uma das coisas que tem que acontecer é que ele tem que vir nulo, né? Ou eu posso testar de outras formas aqui. Aqui o meu result, ele tem um isLeft, e aí se ele for true, tá correto aqui então, né? Posso testar dessa forma, eu posso colocar outro expected aqui, se o meu result, né? O meu result aqui, .fold, ele recebe aqui, ó, se for left, ele retorna isso, se for right, ele retorna algum valor para cá pro fold aqui, né, o que ele espera de retornar, esse Bzinho. Como a gente não sabe qual dos dois vai retornar, mas a gente quer que retorne exatamente o que eles vieram, então a gente faz para ele retornar, ó, ele mesmo, ele retorna
left retorna left e right retorna right, né? Esse R vai ser minha lista, né? E meu left pode ser um erro aqui também. Como todo mundo está retornando ele mesmo, eu posso usar também uma coisa do Dart-Z. Quando você tem uma função que retorna o mesmo tipo, você pode usar ID. E ID é um negócio do Dart-Z para você retornar. É uma função que retorna ele mesmo. Ó. Se você colocar aqui um mouse, você vai ver. Ó, é um A, ID retorna um A. Então, aqui nesse fold, eu espero que venha, que seja uma isA, que seja uma classe, além de ser left ali, né? Então, eu espero que seja um invalid text error. Correto? Então, não é mais uma exception, é uma invalid text error. Então, agora eu vou executar. E mesmo ele dando certo na primeira ali, ele vai dar erro na segunda, ó. Deu true, tá esperando o true aqui, ó. E o isLeft veio false. Ou seja, ele deu certo. Ou seja, a gente está fazendo agora o contrário. A gente quer que isso aqui dê erro quando ele vê o text. Então, você vê a beleza dos testes agora? Eu realmente estou passando um valor nulo e eu quero que venha erro. Show! Olha só, vamos aqui então. Para mim fazer dar erro, eu tenho que começar a trabalhar no minha implementação. Ó, se eu for um if, quando eu recebo o search text, e se ele for igual a nulo, então ele tem que me retornar um left, que é o left, lembra? Do que ele está esperando o iter. O iter recebe um right e um left. Eu já falei isso várias vezes só para ficar frisado. E aí aqui dentro, eu tenho que receber uma instância do invalid text error. Show de bola? E aí sim, quando for nulo, ele vai passar aqui dessa forma. Então, ó, eu vou fazer um row, um aqui, e aí provavelmente ele pode dar certo aqui. Show? Bom, eu não preciso desse segundo aqui, esse 27, eu só coloquei para exemplificar. Então aqui a gente já tem esse expected aqui. O que eu posso fazer para testar um outro caso específico? Você pode passar vazio também. Isso aí pode ser um problema para você ou não. Se você quiser prever isso, então você pode de novo, né? Esse result aqui eu posso colocar isso sendo uma variável, né, que a gente vai usar ele várias vezes. E aí aqui embaixo eu recebo de novo um outro use case, mas dessa vez recebendo um vazio, né? E aí eu faço um teste aqui. Também quando enviar vazio, ele tem que ser um invalid text error. Então vou salvar e vou executar aqui o teste aqui. Feito isso, ó, tá vendo? Tá dando erro porque ele tá esperando um invalid text erro e veio um vazio, um array vazio, que é o certo. Mas a gente não tá esperando o certo, a gente quer que dê erro. Então agora eu tenho que fazer isso acontecer. Eu vou colocar aqui, ó, se ele for nulo e também se o search text for vazio, né, exempt, então ele vai retornar um left de invalid text error. Tá vendo só como eu sou obrigado a tratar com o header aqui, com left? Você vai ver melhor isso na parte que a gente vai implementando no repositório. Então, ó, quando eu fizer o run, ele vai, ó, vamos ver aqui, exempt is called null. Show de bola. Então aqui, ó, na verdade, você vê como o meu teste pegou um erro besta que eu coloquei aqui? Um erro besta mesmo, porque eu tô fazendo um i, ele vai testar esse cara, tem que ser um ou aqui, ó. Então, aqui tá mais uma importância dos testes. Espero que você esteja vendo isso aí. Então, agora, ó, vou fazer um run ali. Troquei para ou em vez de i, o meu if lá. E agora fez certo. Deve retornar um inválido de erro, caso o texto seja inválido. Show de bola? Então, agora eu posso executar todos os meus casos de teste. Vamos ver se ele retorna uma lista de resultado se for correto e se ele deve retornar inválido de text se o texto for inválido. Então, ó, os dois casos de teste passou. E aqui eu tenho o meu use case pronto, sem eu precisar de UI, sem precisar de nada. Então eu estou só usando meus testes unitários e já está aqui, ó, tudo pronto. O meu repositório mocado, com o Mockito ali, bonitamente, tem vídeo no canal sobre ele também. E eu acredito que aqui então nossa parte de domínio está pronta. Né? Agora, na próxima aula, a gente já pode passar para a segunda camada, mas a nossa regra de negócio já está pronta e testada, não vai passar nada que for um erro, a gente tratou aqui, ó, os possíveis problemas, e a gente fez isso, todos os testes, esses testes vão ficar gravados para sempre, e toda vez que você rodar esses testes, se tiver alguma coisa errada, vai acusar aqui, legal? Então, eu vejo vocês na próxima.